Bom, pessoal, Ricardo Matheus mais uma vez aqui com vocês para a gente fazer aquele nosso cafezinho, que é o Café com o Fundador aqui na Brasil ao Cubo. A gente tem essa ideia realmente de trazer os colaboradores da nossa empresa para falar sobre o seu background, as suas expectativas, como é que é o seu dia a dia aqui na empresa. E hoje a gente está aqui com o nosso amigo Raup. É isso mesmo, Raup? Vamos lá, se apresenta, quem és tu, de onde você veio, depois a gente vai trocando mais informações aí. Bom dia a todos, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Bom, meu nome é Joseir Bernardo Raup, poucos sabem o meu primeiro nome, mas todos na Brasil me conhecem como Raup. Aí um pessoal mais antigo lá, quando eu entrei, me chamam de Cabelo. Que era cabeludo ou não? Entrei na Brasil eu tinha cabelo longo. Rock and roll? Então, eu sou natural de Tramandaí, no Rio Grande do Sul, uma cidade litoral. E desde muito cedo também tenho uma ligação com a construção civil, né? Meu pai era construtor, meus dois irmãos também são mestres de obras e tal. Então, trabalhei quase minha vida toda em construção, né? Então, com 13 anos, como meu pai foi muito cedo embora, eu tive que trabalhar. Então, comecei na construção civil com meu cunhado na época, fazendo residência. E basicamente minha vida toda foi trabalhando na construção. Então, adiantando um pouco, trabalhei muito tempo com meu irmão também mais velho, fazendo residência em Xangri-Lá, nos condomínios lá, né? Casa de alto padrão. E é isso, trabalhei como garçom também, trabalhei na padaria, tal, uns empregos assim, temporário. Porque lá no sul também? Lá no sul, Em Tramandaí tem muito emprego temporário, né? No inverno é fraco. Então trabalhava em sorveteria, trabalhava de garçom, fazia esses bicos aí na temporada. E no inverno trabalhava em construção civil. Mas engraçado, eu te conheço como o contrabaixo, o baixista de banda, e não apareceu em nenhum momento que tu fazia os bicos de música. Então, na verdade, tu nem era músico, nada. Não deu certo. A música era mais como um hobby, né? Eu gostava muito de futebol, então jogava muito também, jogava campeonato, tudo. Mas depois que eu conheci a música, eu larguei o futebol. Então, comecei a tocar contrabaixo, aprendi a tocar violão. Por aí foi. Mas tu como músico é muito melhor do que futebolístico aí, cara, com certeza. Já vi tu jogar futebol e já vi tu tocar contrabaixo. Mas enfim, bacana, né, Ralph? Mas e aí como é que foi a história? Tu chegou, em determinado momento você estava morando lá no Rio Grande do Sul e veio morar em Santa Catarina? Como assim? O que foi isso? Eu vim, na verdade eu vim cedo para Santa Catarina, morei em Sombrio muito tempo. Em Sombrio? Minha mãe... Na divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina. Um pouquinho para cá. Então, eu costumo dizer que sou um cataúcho, né? Eu me criei basicamente em Santa Catarina. Mas em 2016 eu estava em Tramandaí, né? Trabalhava em marcenaria. Esse foi meu último emprego antes da Brasil ao Cubo. Então, ali na marcenaria eu ferrava portas, fazia esquadria, todas as aberturas, né? Com madeira nobre. E à tarde eu trabalhava como entregador. Então, em 2016, eu fiz umas provas e ganhei uma bolsa integral para estudar agronomia na Unisul. Ah, entendi. Então, em 2017, eu vim embora para Tubarão. Então, primeiramente, eu vim morar num bairro próximo à Unisul. E depois, em abril, eu fui morar perto da Brasil ao Cubo. Caiu de paraquedas lá do lado da Brasil ao Cubo. Por coincidência, eu acho que eu aluguei a primeira casa da Brasil ao Cubo. Que a Brasil ao Cubo fez, não sei se é a primeira ou a segunda. Foi a primeira, realmente. Era um protótipo, né? E a gente colocou num local e depois foi vendida essa casa e aí o locatário acabava fazendo as locações e tu caiu lá dentro, é isso? Sim, aluguei essa casa e fui ser teu vizinho. Então, ali eu já fiquei sabendo que tinha uma empresa ali que fazia construção modular, nunca tinha ouvido falar. Achava que era container, provavelmente. Achava que era container. Aí as visitas que iam lá em casa também achavam estranho um pouco a construção. Como é que é essa? Eu não sei, tem uma empresa que constrói aqui atrás. Mas eu já tinha ido lá pedir emprego, né? Acho que foi o teu pai que me recebeu. Na época eles não estavam contratando. Aí meu vizinho também do outro lado trabalhava no Brasil ao Cubo. Michael, eletricista. Eletricista. Eu falei para ele, cara, a hora que aparecer uma vaga lá, me dá um toque e tal. Ficava aí. Então, de março a junho, eu trabalhei como autônomo, com madeira, comecei a divulgar meu trabalho no Facebook. As pessoas começaram a me chamar e eu fui me virando ali. Carpintaria? O que seria? Fazia deck, pergolado, escada. Então,
de março, isso de março a junho. De 2017? 2017. Então, em junho, né, um fato curioso ali, é legal até falar, eu sempre te via passar ali pela frente de casa, cantarolando ali, Legião, esses bichos loucos cantando Legião. Aí, numa dessa, decidi pintar meu carro, né, comprei os material, tudo, estava isolando. Tu mesmo pintando o carro, lembro desse fato, mas continua. Isso era uma terça-feira. Aí tu passou e me chamou, perguntou, daí cara, tu não quer trabalhar no Brasil Cubo e tal, a gente está precisando de pintor. Eu assim, não, quero, quando a gente começa? Ele disse, não, amanhã. Então isso era numa terça-feira, na quarta eu comecei na Brasil Cubo, de junho de 2017. É que naquele momento ali, vendo tu isolar todo o carro, o farol do carro, lixar, colocar a massa, pintar, deu a entender que de fato essa parte minuciosa com o acabamento, tu tinha esse detalhe. Se tu consegue pintar um carro, com certeza, dentro da empresa nossa, que preza muito por acabamento, tu faria, e assim foi, né? Sim, a minha história de fazer as coisas, né, de querer construir, começa bem cedo lá com... Eu estudava de manhã e de tarde eu ia para umas oficinas, né, um programa do governo. Então eu trabalhava na marcenaria, então ali com 13, fiquei 4 anos nisso. Com 13, 12 anos eu trabalhava na marcenaria e tinha períodos que eu trabalhava com argila. Tinha horta, então era um programa do governo que a gente aprendeu muita coisa, né, tinha muita disciplina. Tinha a época do futebol, tinha a época da horta, então a gente ia lá cultivar a horta. Com qual idade você tinha nessa época? Isso, acho que eu um pouco mais cedo, dos 9 ali, eu fiquei uns 4 ou 5 anos nesse programa. O programa é realmente legal. Que o pessoal, em vez de ficar na rua, a gente ficava lá nessa oficina. Então tinha 2 professores e tinha uma preparação também para sair já empregado dali, né? Então era muito legal, a gente fazia muitas coisas, né? E tinha muita disciplina, né? O professor era muito disciplinador, assim, ele ajudava bastante a gente nessa questão. A importância neste momento, que provavelmente ali nasceu um pouco daquela expertise que tu tens hoje, que é manuseio com ferramentas, com modelagem, né? Bacana realmente esse programa. Nessa marcenaria a gente tinha uma marcenaria completa, né? Então a gente fazia bastante coisa de madeira e tinha períodos que eu ia para a parte da argila, que também era tipo, mais artesanato. Então mais com desenho, artesanato, a gente fazia algumas coisas, ia para a exposição. Então ali eu ganhei um pouco essa bagagem, gostar, né? Essa bagagem de construir, de ver algo que eu consiga fazer. Então, avançando, né? Em 2017 eu entrei no Brasil Cubo, acho que a minha trajetória foi bem como a cartilha manda, assim. Comecei como operador, depois minha carteira foi assinada como pintor industrial e estou até hoje. Hoje tu atua como encarregado de... Como é que funciona isso? Deixa eu entender. A minha carteira está assinada como mestre de produção. Não gosto muito desse nome, eu gosto mais como encarregado, né? Mestre acho que é muito forte. Então, em 2017 eu entrei, passei por basicamente todos os setores, né? Desde a montagem do módulo, expedição. Então, 2018 para 2019 eu ganhei a oportunidade de ser líder de equipe. Tinha um programa lá do Brasil Cubo que podia ser líder, então eu fui líder. E em 2019, em setembro, eu ganhei a oportunidade de ser encarregado, né, da produção. Então, interessante falar, eu estava numa montagem com o Graxa, né, o Ricardo. Ricardo Silva. Uma montagem de uma Beer Lovers lá em Minas. Numa conversa, ele falou assim, cara, a gente está atrás de um encarregado aí, porque ele estava numa transição de sair da produção para ir para a engenharia ajudar, né. Depois criou um núcleo de interface. Uma interface, né? Criou ali um setor interface, né? Que faz a interface da engenharia com a produção e a produção com a montagem. Então, numa conversa dessa, ele falou que estava conversando com um cara e o cara não sabia se viria. Daí, eu perdi a oportunidade. Eu falei, cara, me dê essa oportunidade. Eu conheço todo o processo, eu passei por todas as áreas, sei como é que faz. Conversa com o Ricardo. Porque naquela época eu era muito ligado ainda à produção, eu estava sempre ali. Aí a gente voltou de Minas e ele disse, vou falar então. A gente voltou de Minas e foi me dada a oportunidade, né? Aí na época tinha um gestor de fábrica que estava entrando, então eles me chamaram junto com a RH e falaram assim, tu vai ganhar essa oportunidade, tu vai ser o encarregado de produção, só que tu vai ficar num período de 3 meses de experiência. Então aí foi uma prova de fogo, né? Muito grande, porque a obra nesse período era CT de Jacareí. Centro de treinamento, uma obra que a gente fez 59 dias, realmente muito rápida, e aí gerou
essa expectativa, porque a demanda era muito grande, o prazo muito curto, né? Era 22 módulos, né? Não foi a maior obra que a gente fez, mas em termos de módulo ele era muito grande, né? Ele tinha 15 metros por 3,60 mais ou menos. Ele era um módulo de 3,80 de largura por 15 metros e a altura dele se aproximava de 4 metros, assim. Então realmente era um volume gigantesco para movimentação, né? Delicado. Foi bem desafiador porque tinha as platibandas, então a platibanda ela ficava tipo a 15 centímetros de pegar na tesoura, então as platibandas eram todas de vidro, então nesse período foi bem desafiador, não tinha encarregado de estrutura, né, metálica, então fazia toda essa parte, mas ao final dos 3 meses eu ganhei a oportunidade, foi efetivado. Bacana. E hoje como é que é o teu dia a dia, assim, o que tu faz diariamente? Tu fiscaliza, tu coordena esse time? Quais são os teus desafios diários aí? Eu sei que recentemente tu também foi numa operação de uma montadora que a gente criou em Osasco. Como é que tem sido isso? Sim, basicamente quando entra um projeto, tem todo um planejamento, né, reuniões com arquitetura, com engenharia, suprimentos, logística. Aí depois de fato entra para a produção. E a gente tem a fase de contratação de terceiros, né, que tem um pessoal responsável por isso. Então, quando entra para a produção, basicamente é acompanhar. Diariamente eu chego, né, a primeira coisa que eu vou fazer é dar uma volta no galpão, ver se todas as frentes estão completas, não está faltando ninguém. Fico uma hora ali, depois eu volto para a sala, começo a analisar o projeto, dar uma olhada nos materiais, para ver se não está faltando nada. Fazendo essa gestão em si, né? E aí, recentemente, a gente fez uma operação super rápida também, né? Mais uma vez falando em agilidade, a Brasil Cubo ela tem como premissa ser uma empresa de soluções construtivas ágeis. E mais uma vez a gente acabou surpreendendo o mercado, que foi a operação da obra do Albert Einstein lá em São Paulo, né? E tu coordenou lá a parte de fábrica. Como é que foi aquele desafio lá de fazer essa gestão? Acho que foram 70 dias de fabricação, acho que 103 módulos. Me conta mais como é que foi isso. Isso é legal falar também, essa operação que a gente fez lá, porque lá em 2018, a gente estava eu e o Rodrigo, né, o gordinho, a gente estava conversando, e tu falou, vai chegar um momento que a gente vai para outra fábrica, vocês vão ficar 60, 70 dias no lugar, vão tocar uma obra e depois vão voltar, e assim vai acontecer. Então, quando teve a possibilidade para lá, eu lembrei disso, né, lembrei desse fato, foi bem interessante. A operação lá foi um sucesso, né? A gente fez ela no prazo, com qualidade, toda a operação, a logística, então validou, né, essa ideia. Basicamente correu tudo bem. Sim, para quem não sabe, de fato foi uma operação que a gente fez fora da nossa fábrica, né? Nossa fábrica é aqui em Tubarão, Santa Catarina. Essa foi a primeira operação que a gente validou a tese de fazer montadoras regionais e fizemos uma locação de um pavilhão lá em Osasco para instalar a obra ali próximo em São Paulo, ali no Morumbi, né? E aí, lógico, a gente teve que mobilizar todo o time, toda a equipe, mas essa ideia de ter lideranças multidisciplinares que entendiam de cada fase da obra para que a gente pudesse levar levar esse time para uma operação fora numa montadora e fazer essa gestão dos terceiros lá, foi validado com essa obra, uma obra de quase 4 mil metros quadrados, acho que cerca de 70 dias de fabricação, ela está sendo finalizada agora, que performou muito bem e validou essa tese e a gente poder levar os nossos líderes multidisciplinares que aprenderam com a gente ao longo da história para ser líderes de fato em outras montadoras regionais, que talvez possa ser aí um grande case interessante para que a gente possa desenvolver ainda mais, né Raup? Mas me conta, caminhando agora um pouco mais para o final, os seus anseios, assim, eu acho que todo colaborador da Brasil Cubo ele tem que ter de fato os anseios, os sonhos de querer se desenvolver, e provavelmente tu tens alguns. Tu queres colocar aqui para todo mundo? Bom, eu tenho algumas metas dentro da Brasil Cubo. Eu sempre trabalhei para que quando chegasse a oportunidade eu estivesse preparado, né? Então eu tenho uma meta que é fazer uma gestão de um chão de fábrica, né? Vamos dizer assim. Eu sei que tem essa possibilidade porque como a gente está indo para outros galpões, isso pode acontecer. Então esse mês comecei a fazer engenharia civil, que já era um sonho que eu tinha também, né? Quando eu fiz as provas para ganhar uma bolsa era para engenharia civil, mas não deu. Ganhei engenharia agronômica, né? Então comecei a estudar engenharia civil, então
Ah, você entrou para engenharia agora, não sabia, parabéns. Obrigado. Vai ser 5 anos aí para frente bem desafiador, talvez até um pouco mais. Mas fico feliz aí pelo empenho, porque se desenvolver, a educação transforma, né? Então, é muito importante quando a gente vê colaboradores da Brasil ao Cubo buscando um pouco mais de conhecimento, se desenvolvendo. Isso acaba refletindo também na nossa produção, porque a gente vai ter profissionais com gabarito não só prática, mas também teórica que vai buscar lá. E interligar esses dois pontos vai ser super legal. Queres mandar um recado para o teu time, para alguém, para os teus filhos, para tua esposa? Pode, o microfone está aberto aí, contigo. Bom, quero mandar um beijo para minha esposa, que sempre me ajudou nessa caminhada, né? Ela veio comigo lá em 2017 para cá, sempre me incentivou, né? Tudo que está acontecendo. Quero te agradecer também, agradecer ao Brasil ao Cubo pela oportunidade, né? Agradecer meu chefe também, o Gustavo. Cara, muito tempo eu tive contato com ele, né? Então agora a gente tem um engenheiro de fábrica, mas muito tempo a gente teve esse contato. Então agradecer também pela confiança nesse tempo todo. Ah, bacana, fico bem feliz aí. Reconhecimento é interessante. Desculpa te cortar. E o Uracha também. Aprendi bastante com o Uracha, né? Ele foi meu encarregado, né? Ah, interessante. Essa gratidão é super importante, né? A gente reconhecer que tem níveis referenciais para a gente, que se a gente se espelhar, a gente consegue se desenvolver e acaba desenvolvendo a própria empresa, né? Bom, muito obrigado, Ralph. Eu fico muito feliz. Desde lá atrás, né? Tu foi um dos primeiros funcionários da empresa, ali bem no começo. Sempre falava que eram coisas maiores, sempre tinha umas picuinhas, a gente, cara, não briga aí, são coisas maiores. Sim. Falavam, nos vemos no topo, e acabava que naquela época a gente não entendia muito bem, e hoje a gente está vivendo um pouco disso, né, lógico, com a chegada de alguns sócios estratégicos, a gente conseguiu evoluir a empresa, até porque se fosse só nós lá atrás, daquele bando de louco lá, acho que a gente não chegava em muito lugar. Teve que trazer pessoas realmente um pouco mais competentes em termos de gestão, como no último podcast, o Rodrigo Kirsten, que veio aqui, um cara sensacional que a gente acabou aprendendo com eles, os próprios sócios outros que a gente tem, Rodrigo Botan principalmente, tem uma gestão corporativa muito legal que jogou o nosso nível aí por cima. Mas realmente naquela época a gente tinha um sonho muito grande, né? O produto era muito bom, a gente sempre prezou pela qualidade, mas de fato para ganhar a escala a gente precisou realmente fazer essa unificação. Mas muito obrigado, e tem uma frase que a gente sempre fala aqui, eu gostaria que tu falasse aí, se sentir à vontade, e aí depois finalizar o podcast aqui. Bom, obrigado. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Então é isso, nos vemos no topo. Valeu, gente, muito obrigado e nos vemos no topo. Até mais.